Bom dia. Paz de Cristo. Amém. Vamos continuar o nosso estudo do livro do Apocalipse. Ok? Hoje, capítulo de número 7. Apocalipse, capítulo de número 7. A gente continua. Vamos orar primeiro. Oremos. Deus, obrigado por essa manhã de estarmos na tua casa, diante da tua palavra. Que teu Espírito continue a nos guiar, iluminando o nosso caminho para o entendimento. Abençoe a cada pessoa que está neste local e todas as pessoas que se propõem a estudar as Sagradas Escrituras. Nós queremos consagrar tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, vamos Apocalipse capítulo 7. Você que talvez está vindo pela primeira vez, é importante que você dê uma olhada lá no YouTube, no nosso canal, e acompanhe os capítulos anteriores. Possa estar lendo para você se conectar, né? Porque é uma sequência de eventos. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 7. Eu tenho um título aqui na minha Bíblia, talvez é diferente do seu, que diz: os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Versículo 1. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Tá bom. Vamos fazer uma recapitulação. No capítulo passado nós vimos a abertura dos 6 selos. Ok? Ficou faltando só um selo a ser aberto. Quem está abrindo esse livro e desatando os selos é Jesus, por causa da dignidade que ele tem alcançada pela cruz. Somente Jesus poderia abrir esse livro, que é o livro que fala do destino da humanidade. E para abrir o livro, ele tem que estar desatando todos os selos. Cada selo mostra uma revelação do que vai acontecer, principalmente na grande tribulação. Então, no capítulo que nós vimos anterior, 6 selos já foram abertos. O primeiro selo apareceu um cavalo branco. O cavaleiro tinha na mão um arco, ok? No segundo selo aparece um cavalo vermelho, e o cavaleiro tinha uma espada na mão. O terceiro selo apareceu um cavalo preto, cujo cavaleiro tinha uma balança na mão. E o quarto selo aparece um cavalo amarelo, e o cavaleiro tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. São os 4 cavaleiros do Apocalipse, na abertura desses selos. Então, dentro de 4 selos iniciais, nós vimos as figuras dos cavaleiros do Apocalipse. Entendido? Estou recapitulando para reconectar vocês. Resumo disso: o cavalo branco representa engano e falsa paz, porque o cavalo é branco, mas o cavaleiro tem um arco na mão sem flecha. O segundo cavalo é vermelho, representa o martírio e a perseguição. É a lógica, né? Depois do engano vem o martírio e a perseguição, e é exatamente o que vai acontecer na regência do anticristo. Um tempo de paz, depois um tempo de perseguição e martírio. O cavalo preto representa racionamento e escassez, por isso que tem na mão uma balança, está racionando a comida, né? O quarto cavalo amarelo significa morte e inferno. Então são coisas ruins que irão acontecer
na grande tribulação, representado por 4 cavaleiros, ok? E até então, nós temos aqui 4 selos abertos. Agora a gente viu também o 5º selo. No 5º selo, ao ser aberto, João viu almas debaixo do altar. Quem eram essas almas? Foram pessoas que foram mortas por amor à palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. Mas quando foram mortas? Na grande tribulação. Durante a grande tribulação. Depois foi aberto o 6º selo. Apareceu um tremor de terra, o sol se tornando negro como um saco de silício, a lua como sangue, estrelas caindo do céu, ilhas e montes sendo removidos do lugar. Então, na grande tribulação, que é um período de 7 anos, acontecerá, isso vai acontecer depois que a igreja for arrebatada, a igreja salva for arrebatada, começa o período da grande tribulação. Então, na grande tribulação, resumindo tudo que eu disse, vai haver engano, martírio, escassez, morte, remanescentes fiéis, e tudo isso nós recebemos a informação a partir da abertura dos selos, ok? Está claro isso? Então, muita coisa ruim, né, irá acontecer. Por isso que a abertura desses selos representa um período que vai acontecer pós-arrebatamento. E nós vamos ver a abertura do 7º e último selo somente no capítulo 8. Então, se nós estudamos a abertura de 6 selos, né? 6 selos já estudamos, né? E só veremos a abertura do 7º e último selo no capítulo 8. Então, o que a gente faz hoje? No capítulo 7. Entendeu? Então, a gente vai ver o propósito desse capítulo 7. Deixa eu ler o versículo 1 para a gente iniciar. Depois eu comento. Depois dessas coisas, que coisas? Da abertura dos selos, dos 6 selos. Esse depois dessas coisas aqui, ele está fazendo a conexão entre os textos anteriores e o que vai ser lido agora. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo ou segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então nós vimos aqui, no versículo 1, uma visão de 4 anjos que estão retendo os 4 ventos da terra, logo após a abertura dos 6 selos. E está fazendo isso por quê? Para que esses ventos não soprassem sobre a terra por um período, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, por que esses anjos estão sendo impedidos aqui de alterar o estado do ambiente, provocar qualquer tipo de fenômeno anormal na terra por um tempo? Por isso que o texto começa dizendo depois dessas coisas. Então, o capítulo 7 desse livro do Apocalipse é um parêntese, ok? Da graça divina, é o momento da intervenção da graça de Deus no meio dessa confusão, desse período de tribulação toda. Nós vamos ter um momento de graça de Deus intervindo ali, de forma muito importante, a gente vai entender. Tudo bem até agora? Por isso que esse capítulo de hoje é tão importante, porque é como se fosse um intervalo no meio de um monte de calamidade que a gente já falou. Só que nesse capítulo 7, nós temos 2 visões distintas, preste atenção. A primeira visão desse capítulo é referente a Israel, vai falar sobre Israel, do versículo 1, né, até o versículo 8. Nós estamos falando do capítulo 7, e do versículo 1 ao versículo 8, a visão tem a ver somente com o povo de Israel, ok? Depois vem a segunda visão dentro do mesmo capítulo, que vai se referir aos gentios, salvos na grande tribulação,
que vai do versículo 9 ao 17. Entendido isso? Então, esse capítulo 7 é dividido em duas visões distintas. Uma parte que vai do versículo 1 ao versículo 8, falando sobre Israel, e do versículo 9 ao versículo 17, falando sobre os gentios. Quem são os gentios? São os povos que não são judeus, que se converteram, povos de várias nações e línguas que se converteram. Esses são os gentios. Podemos seguir? O trecho do Apocalipse, no capítulo 6, 17, fala sobre a ira divina. A gente acompanhou já, né? A última semana do estudo, né? A ira divina de Deus sendo derramada sobre os rebeldes. É disso que se trata essas calamidades que nós falamos nos capítulos passados. Mas esse 7º capítulo mostra que essa ira de Deus não poderá ser descarregada contra um grupo de pessoas que serão assinaladas, marcadas no meio da grande tribulação. Certo? Por quê? Porque eles foram justificados por Cristo no meio da grande tribulação. Primeiro episódio, a igreja é arrebatada. A igreja sobe. Começa o período da grande tribulação, que é um período de 7 anos. Dentro desse período de 7 anos, um povo será marcado para não ser tocado pela ira divina. Entendido? Tudo bem? Sigamos. No texto aparece os ventos dos 4 cantos da terra. Vamos repetir o versículo? Podemos repetir o versículo? Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. O que significa isso? É claro de entender, né? Não tem dificuldade de entender o que significa os 4 cantos da terra. Está falando sobre os 4 pontos cardeais da terra: norte, sul, leste e oeste. Não é isso? Por isso que, por que 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, a terra dividida em 4 partes, né? Um formato quadrado, um anjo em cada parte, é claro isso, né? Cada parte significa um ponto cardeal, norte, sul, leste, oeste, e um anjo em cada posição. Está falando de juízo universal, por isso que está nos 4 cantos da terra. Não especifica uma região, porque haverá um juízo universal, onde todos serão afetados, todos que estão na terra serão afetados, salvo os que forem marcados. Lembra lá, na saída do Egito, do povo de Israel, não houve uma marca, onde o anjo da morte não podia tocar? Então, é a mesma estratégia de Deus. Ele vai ter que marcar algumas pessoas, para que a ira dele, ele vai proteger o povo dele mesmo. Interessante isso, né? Deus vai proteger o povo da própria ira dele, e essas pessoas terão que ser marcadas durante a grande tribulação. Isso é a título de informação, não tem a ver com o povo que será arrebatado. Às vezes as pessoas têm teorias diferentes, né? Pré-tribulacionismo, pós, fica discutindo isso, até briga, né? Isso é só a título de informação, gente. Se a gente vai ser arrebatado, uns discutem, a maioria, né? Vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. As evidências mostram isso, bíblicas. Outros dizem vai ser no meio da grande tribulação, outros dizem no final da grande tribulação, e tem debate teológico sobre isso, mas isso não é caso para brigar, porque isso é só a título de entendimento e conhecimento, isso não muda nada. Se você tiver que ser arrebatado agora, não é agora, porque está perto, antes da grande tribulação, o fato de você conhecer ou não conhecer não vai mudar nada. Então não adianta brigar por isso. Se você for arrebatado no meio ou depois, isso também é só para informação. O seu conhecimento não vai mudar nada. Você tem que mudar o seu comportamento, não o conhecimento. Tudo bem? Entender a questão do juízo universal representado pelos 4 pontos cardeais da terra? E esses ventos, né? O vento tem um significado aqui nas profecias
bíblicas, vento significa guerras, lutas pela supremacia entre as nações. Quando você vê vento, representa guerras e lutas, no contexto profético. Toda vez que você lê na Bíblia lá vento, significa isso. Mas no contexto das profecias, do estudo das profecias, significa guerras, lutas pela supremacia entre nações. Vou dar um exemplo. Daniel capítulo 7, versículo 2. Daniel 7, versículo 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Nós estudamos nas aulas passadas que mar representam várias pessoas, muitas pessoas. Por isso que nós vemos aqui um vento agitando o mar grande, agitando as nações, agitando as pessoas. Está no livro de Daniel, que é um livro profético. Vamos para Jeremias capítulo 4, versículo 11 e 12. Jeremias 4, versículo 11 e 12. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Está falando sobre juízos. Entendido? O significado de vento nas profecias significa guerras e lutas pela supremacia entre as nações. Amém? Vamos para o versículo 2. Porque o versículo 1 diz que 4 anjos estão sobre 4 cantos da terra, segurando ou retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento sopre sobre a terra. Estão segurando. Ok? Eles são responsáveis por liberar esse vento. Vamos para o versículo 2. E vi outro anjo. Aí aparece o 5º anjo, porque tem 4 anjos segurando os ventos. Vi um outro anjo subir do lado do sol nascente. Do lado do sol nascente. Isso tem uma representação muito forte com os orientais, né? Onde nasce o sol. Até a posição do templo construído, do tabernáculo, tinha que respeitar essa posição. Vamos lá. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Então, esse anjo, ele vem do lado do sol nascente, onde o sol nasce, e que tinha o selo do Deus vivo. Ele tem um selo na mão, ele tem um instrumento muito importante nas mãos, e esse anjo tem grande autoridade, e ele clama com grande voz aos 4 anjos. Ele fala alto para os anjos, os outros anjos. Então subentende-se que esse anjo tem muito poder, muito poder. Clama com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Esses anjos estão prontos para danificarem a terra por causa da grande tribulação. Mas chega um outro anjo e fala alto para eles. O que ele vai dizer? Deixa eu, depois no próximo versículo eu vou explicar o que ele vai dizer, né? Então esse outro anjo, essa é uma visão futurística, lembra disso? Que João está na ilha de Pátmos, ele foi arrebatado em espírito, e ele vai diante do trono de Deus, e é diante do trono de Deus que ele está tendo essas visões todas. Esse é o cenário. São visões futurísticas ao contexto de João. Ele está vendo a terra como uma grande superfície quadrada, com um anjo em cada um dos 4 hemisférios. Depois aparece um outro anjo, com grande poder angelical, porque ele vem da banda do Oriente, vem em direção à Palestina, e tem o selo do Deus vivo na mão. E ele grita aos 4 anjos, para que eles não danifiquem a terra, até que fossem assinalados. Assinalados, até que todos os escolhidos sejam marcados. Ok? Tudo bem até agora? Versículo 3 então. Ele disse para os anjos: não danifiqueis a terra, nem o mar,
nem as árvores, até que, esse é um tempo, hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. Entenderam isso? Esse é o momento onde os anjos vão ser liberados para danificar toda a terra. Mas um outro anjo diz: ó, espere, não danifique a terra, segura os ventos aí, até que todos os escolhidos de Deus que estão na grande tribulação sejam marcados, sejam assinalados. Interessante o mundo espiritual, né? E a gente vê onde é que está o diabo nisso. Você vê como que Deus tem o controle das coisas, né? As pessoas às vezes dão tanta autoridade moral para o diabo em relação a Deus, né? Mas quem é que está controlando tudo aqui? Ok? Essas pessoas que serão assinaladas nas suas testas, vão ter uma marca na testa, né? Dentro do sentido profético também, marca na testa é convicção na mente. Não esquece disso. Marca na testa é convicção na mente. Não é simplesmente cararim. É só uma simbologia. Quando a Bíblia fala que as mãos serão marcadas, a mão tem a ver com capacidade de compra, de negócio. Quando a marca é na testa, você viu o número 666 que vocês vão ver lá na frente? Identifica consciências. Consciências. A gente fala de consciência, decisão. Não é simplesmente ter uma marca. A marca é o que eu faço. Então esse anjo está dizendo o seguinte: vocês não danifiquem a terra, nem o mar, nem nada, até que hajamos assinalados, marcados nas suas testas os servos do nosso Deus. Vocês vão perceber mais adiante que durante a grande tribulação Deus vai colocar 2 pregadores para pregar durante a grande tribulação. Agora não se sabe se é homem ou se é mulher, mas são 2 mensageiros que estarão pregando durante a grande tribulação, porque Deus não faz nada, Deus não estabelece juízo sem antes falar para os seus profetas. Então ele vai falar primeiro antes de fazer. Por isso que os 2 profetas vão pregar debaixo da unção de Elias e Moisés. Certo? Isso aí a gente vê mais adiante. Mas por que pregar? É porque é assim, né? Tem que ouvir de novo para ver se vocês mudam de ideia, né? Não mudaram agora, né? Vamos ver se muda agora. Mas vai haver mudança, porque aqui tem gente que vai se converter. Esses que serão assinalados são os que se converteram. Então, assinalar na testa, colocar o selo, símbolo de pertencimento e proteção, como se fosse uma autenticação, que é inviolável. Por isso que é selo, né? Selo está lá, ninguém pode tocar, só quem tem autorização. Bom, como o mundo espiritual respeita o que Deus determina, né? Vamos para o versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, os que foram marcados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Isso também é outra discussão teológica. Quem são os 144 mil? Aí uns dizem que são gentios e vão dizendo um monte de coisa. Convertidos, mas o texto está explicando, porque tem uma vírgula aqui, ó. Eu vou ler o versículo de novo. Não só tem essa prova, que são judeus. Ouvi o número dos assinalados e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Eles são das tribos dos filhos de Israel, são judeus. Então esses 144 mil são judeus que serão salvos, serão convertidos. Ok? Então esse texto aqui faz clara referência aos judeus. Quem são os filhos das tribos de Israel? Os judeus. Mas tem um monte de informação dentro disso aqui. Se você pegar 144 mil e dividir por 12, vai dar 12 mil. O número 12 está embutido aqui.
fazendo alusão às tribos. Tranquilo? E esse número é preciso, tá? É um número preciso, 144 mil judeus selados. São judeus que serão salvos e serão selados, tudo bem? Para poder conseguir passar por ela. Remanescente judaico, preservado do martírio da grande tribulação. Entendido? E agora, nós temos alguns versículos aqui, versículos 5 a 6. Vamos ler o versículo 5, eu vou ler rapidamente, eu vou ler até o 8, porque é somente a relação das tribos que serão assinalados, né? Vamos ler alguns. Versículo 5. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Rúben, 12 mil assinalados. Da tribo de Gade, 12 mil assinalados. Se você chegar até o versículo 8, a mesma coisa. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Cada tribo, 12 mil pessoas salvas. Tá? Até o versículo 8 só. Só dá a lista e a quantidade de pessoas de qual tribo é, que serão marcados para serem salvos. Entendido? Vamos então para o versículo 9. Já que do versículo 5 ao versículo 8, só tem uma lista para a gente poder ver. Tudo bem? Vamos para o versículo 9. Então está dito, né? Não toquem na terra até que eles sejam assinalados. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão. O que está acontecendo agora? Nós saímos da identificação dos judeus e o que será feito com os judeus, e agora entramos nos gentios. Eu não disse para vocês que do versículo 1 ao 8 falava sobre judeus, e do versículo 9 em diante vai falar agora sobre os gentios? Então agora, o que vai acontecer com os judeus? 144 mil serão escolhidos, serão salvos, serão marcados para não serem tocados na grande tribulação. Ponto. Versículo 9, vamos falar sobre os gentios. Depois dessas coisas, porque agora fechou um ciclo, né? Olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Já percebe agora que essa multidão não tem conta. Os judeus têm um número exato, essa multidão é incontável, não tem como contar, é muita gente. Aí vai dizer, por que eles são gentios? Porque eles são de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono. Está claro isso? Que são gentios, que não são judeus? Gente de todas as espécies e raças que se converteram. E eles estavam diante do trono na visão, então significa que eles estavam salvos. Dentro da visão de João, diante do trono, ele vê essas pessoas na visão. Porque os selos estão revelando o que vai acontecer. Eles estão diante do trono e perante o Cordeiro, diante de Jesus também, trajando o que? Vestes brancas. E com palmas nas suas mãos. Palmas na mão não é bater palma não, tá? É folha de palmeira nas mãos. Tem gente que interpreta como palma. Vamos fazer igual no céu. Todo mundo com palmas nas mãos. Vamos bater palma. Tem essas coisas. Perceberam que são gentios que estão aqui? Estão trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos? Então, agora nós estamos diante de uma referência sobre os gentios que se converteram na grande tribulação. Essa vasta multidão não numerada dos gentios está em contraste com o número limitado e definido dos judeus, dos versículos anteriores. É aquilo que Jesus disse, né? Todos que quisessem se salvar, né? Isso, é igual na arca, né? A arca foi feita para quem quisesse salvar, caberia todo mundo. Então essa multidão de todas as nações com palmas nas mãos não pode ser confundida nem com a igreja e nem com o povo judeu. Por quê? Porque a igreja foi arrebatada.
Entende o que eu estou falando? A igreja já foi arrebatada antes da grande tribulação, e agora a visão é sobre pessoas que estarão na grande tribulação, que serão convertidas e salvas durante esse período. Então esse ajuntamento de almas foi o que Joel disse, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se invocar o nome do Senhor, você será salvo. Tudo bem até agora? Deixa eu olhar para ver se está tudo bem mesmo. Entender a questão de palmas nas mãos é uma simbologia profética das Escrituras. Simboliza vitória e paz. Lembra o príncipe da paz, Jesus entrando em Jerusalém? Eles estavam com folhas de palmeira. É isso. Sigamos. É interessante também, na festa dos tabernáculos, né? Está em Levítico 23, 40. A festa durava 7 dias também, equivalente aos 7 anos proféticos, né? E eles celebravam com folhas de palmeiras também a festa dos tabernáculos. 7 anos de tribulação, mas para os gentios salvos, eles vão conseguir estar ali dentro com paz, certo? Porque essa simbologia das palmeiras representa que no meio da grande tribulação eles serão preservados. Lógico que haverá perseguições, mas eles estarão em paz com Deus. Por isso que essas folhas de palmeiras representam isso. É uma alusão também à festa dos tabernáculos, que durava 7 dias, representando dias de paz. É um cerimonial, tá bom? São dias proféticos. Vocês entenderam o que eu falei? Eu falo, se eu perguntar. Versículo 10 a 12. E clamavam com grande voz, dizendo, esses gentios que estão diante do trono de Deus, que foram salvos da grande tribulação: salvação ao nosso Deus. Eles estão dizendo no original, a salvação vem de Deus. É diferente. Se eles estão dizendo que a salvação vem de Deus, significa que eles foram alvo de uma salvação. Eles disseram, salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro, e todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. Ok? Esse tipo de exaltação e louvor é de quem realmente foi salvo. Então vocês estão entendendo, vocês já entenderam. 7 anos de tribulação, igreja arrebatada antes da grande tribulação, e esses selos que estão sendo abertos dentro da visão de João representam as calamidades que virão sobre a terra e como ficarão as pessoas que se converterem. Dá para fazer imagem disso? Dá, né? Versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde eles vieram? Então não confunda essa visão aqui com a visão da igreja. Esses são gentios que se converteram na grande tribulação. A igreja não está aqui mais. É uma visão futurística. João está vendo uma coisa que iria acontecer. Deus está dizendo para ele, João, a igreja será arrebatada. Haverá a grande tribulação. No meio da grande tribulação, algumas pessoas serão seladas. 144 mil selados serão judeus que se converterão. E uma grande multidão incontável também será salva. Porque isso vai ficar em aberto. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Está aberto. É uma questão de... É igual hoje. Para nós, a gente pode ver que a igreja pode ser arrebatada hoje 50% da igreja, ou 60%, 70%. Depende da nossa decisão.
Depende. Esse grupo que está aqui, pode ser que todos sejam salvos, pode ser que não. As pessoas têm um negócio que acham que está marcado. Não, você vai ser salvo. Os marcados, por favor, o pessoal que gosta de predestinação, né? Gosta de defender essa ideia de predestinação. Mas quem está marcado? Cara, os únicos que estão selados, e o número exato, são os judeus que serão salvos, dentro dos propósitos de Deus. Agora, nós, o povo que se converte, que estão propensos à conversão, isso não tem número, é quem se converter. É quem se converter. Pastor, mas hoje nós temos, vamos dizer, 3 bilhões de salvos. Mas amanhã pode ter, não sei, 20. Entendeu? Estou fazendo estou jogando com os números aqui, lógico que daqui a pouco você vai perguntar, mas fazer pergunta que não tem sentido. Só estou jogando com os números. Você entender? Então, isso depende. A gente tem uma proporção hoje, tem outra amanhã, depois de amanhã pode ser que diminua. A tendência é essa. Enquanto a porta da graça estiver aberta, isso pode mudar. Dentro da grande tribulação vai acontecer a mesma coisa. O número pode variar, depende da posição e da conversão das pessoas. Eles serão instruídos durante a grande tribulação. Mas se arrepender e aceitar, vão ser salvos. Por isso que esse número está aberto. Não dá para a gente dizer que vai ter um número de gente que vai ser salvo. Se você fala isso, você está dizendo que os 144 mil são gentios, e não são. Deu para fazer a ideia? Então, no nosso caso, como igreja, como gentios que nós somos hoje, a gente se converteu, nós somos judeus. Nós nos convertemos. Todos que aceitarem, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos que o receberam o poder para serem feitos, chamados filhos de Deus. Todos. Salvação para todo mundo, só querer. Entenderam o meu raciocínio aqui? Por isso que não dá para você definir que esse grupo vai ser salvo, é salvo, não tem jeito. Aí não, nós vamos colocar isso aqui aonde então? Por isso que não tem número aqui para os gentios. Amém? E aí, um dos anciões pergunta, de onde que eles vieram? De onde eles vieram, né? Eles vieram da onde? Da grande tribulação. O texto vai falar. A prova de que eles serão salvos é que tem essa multidão dentro da visão de João. Então tem um grupo de gente que vai ser salvo, que são gentios, serão salvos. Tem um grupo de judeus que serão salvos. Mas como assim judeus? Porque eles se converteram a Cristo. Mas os judeus não aceitam Cristo agora, mas vão ter que aceitar. Um grupo de judeus vão chegar, vão ter consciência de que Jesus é o Salvador, é o Messias. Ok? E a resposta, vamos para o versículo 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes quem eles são, né? Tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram, da onde? Da grande tribulação. E lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Eles vieram da grande tribulação, eles passaram por ela, sobreviveram nela, porque eles lavaram as suas roupas. Aqui a gente vê arrependimento. E a branquearam no sangue do Cordeiro. As roupas estavam sujas, mas através do sangue de Jesus, eles se arrependeram. Conseguiram arrependimento porque creram no sacrifício de Cristo. Tudo bem? Esse versículo aqui é a resposta para o versículo anterior. Branquearam no sangue do Cordeiro. E a gente vê aqui uma oportunidade para serem salvos. Olha só, existem 3 dispositivos hoje para a salvação, usados na salvação do pecador. Primeiro, a graça. Certo? Pela graça sois salvos. Não é isso? Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos. O segundo dispositivo é a fé. Lucas 18, 42. A tua fé te salvou. Certo?
Quarto dispositivo, o sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então são os três dispositivos para o pecador usados na salvação. Mas aí, no arrebatamento da igreja, eu falei com vocês que o primeiro dispositivo é a graça, não falei? Você está cheio de culpa, mas se você se arrepende, você é salvo. O que confessa, deixa, né? Se arrependeu, vai alcançar misericórdia. É automático isso. Isso já está na Constituição de Deus. Você não precisa perguntar assim, será? Não, o cara está ali sentado. Ele falou, pequei até agora, mas a partir de agora eu me arrependo. Estou diante de Deus. E errei mesmo. A conta dele é zerada. Ele alcança misericórdia. Vocês acreditam nisso? É automático. Nesse período da graça, em qualquer momento, você fala assim, pastor, eu vou amanhã me arrepender, amanhã eu vou me acertar com Deus. Se não houver arrebatamento de hoje para amanhã, você pode fazer. Você pode fazer, você vai dizer, no culto de domingo que vem, é perigoso você falar isso, né? Porque vai que arrebata no meio da semana, né? Você morre, né? Que a morte cancela o ciclo. Mas você fala, não, domingo que vem eu vou para a igreja, eu quero fazer um concerto com Deus. Você pode fazer isso. Aí você vem no domingo, diante de Deus, não é? E fala, Senhor, me arrependo dos meus pecados, a partir de hoje, me lava com teu sangue, certo? E a graça vem sobre você, você vai ser lavado pelo sangue de Jesus, e você confessou para Deus e se arrependeu, acabou. Você vai sentar na mesa de novo, igual o filho pródigo, não vai? O filho pródigo não caiu em si, e disse, irei para o meu pai e direi, pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas num ponto ele estava certo, quando ele disse, pequei contra ti, até aí está certo, mas não sou digno, não, a dignidade vem através da graça. Por isso que quando ele chega para falar para o pai já abraça ele, todo sujo, e leva ele para casa e coloca roupa nova nele. Entendeu o que é graça? Você se arrependeu, isso é instantâneo, isso já está configurado no mundo espiritual. Qualquer pecador que se arrepende agora, daqui a alguns segundos, ele é salvo, gente. Isso é graça. Arrependimento não é palavra só, não. É arrependimento profundo. Eu me arrependo, eu não concordo com o que eu fiz até agora, e eu quero perdão do Senhor para isso. Nem lá no padre se confessar, não. É o Senhor. Deus conhece o coração da pessoa que se arrependeu. Eu fiz um monte de coisa e eu me arrependo. Zerou. Você tem todos os direitos, você tem toda a autoridade. Entende o que eu estou falando? Isso é graça e misericórdia. Qualquer pessoa que quisesse entrar na arca de Noé entraria e seria salvo e participaria das promessas de Deus. O cara, eu vou entrar, entrava, não importa quem fosse. Entende o sentido da graça ou não? Pastor, mas tem consequências do que a gente fez? Lógico. Existe consequência que a gente vai ter que acertar. Você brigou com o cara lá, bateu no rosto dele, aí Deus te perdoou. Sim, você está perdoado com Deus, mas você vai ter que ir lá falar, você me desculpa, né, tal, que aconteceu isso. Você vai ter que fazer acerto, você vai ter que ir lá pagar os 20 mil que você deve para o cara. Certo? O arrependimento e o perdão de Deus não isenta a gente das responsabilidades. Tem coisas que a gente vai ter que acertar, mas tem coisas que Deus acerta. Deus aquieta o coração das pessoas, certo? Deus faz essas coisas. Então, vocês têm dúvidas sobre isso? Por favor, façam perguntas se vocês têm dúvida. Se fizer no corredor, eu pego vocês depois. Façam perguntas. Quem tem dúvidas sobre a graça de Deus? A igreja não consegue existir sem entender a graça. Se ela não entender a graça, ela acaba agora. Nós só estamos aqui por causa da graça de Deus. E é o favor imerecido. Não é por mérito. Certo? Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou a gente ser santo para morrer pela gente. Se você pensa que, mas Deus me ama porque eu sou bom. Não, Deus te ama porque Ele ama. Não é porque você é bom. Porque se Ele fosse amar com base na nossa conduta, Ele não ia amar ninguém.
Se Deus fosse fazer alguma coisa pela gente com base no nosso comportamento, eu não ia fazer isso para ninguém. A gente não merece. Seria, você acha que é legal? Você fala assim, eu estou fazendo tudo certinho, eu recebo o favor de Deus. Aí, considerando que você não vai fazer tudo certinho sempre, você está preparado então para receber o juízo? Não está, né? Vamos lá. Entende como é que é? Então, às vezes a gente merece uma serpente e dá um peixe para a gente. Você está achando que, porque eu sou inteligente, por isso que eu consegui comprar um carro. Não é favor. Merecido. Isso é graça, é uma porta aberta para todos que quiserem se salvar. Então, o primeiro dispositivo de salvação é graça. O segundo dispositivo é fé. Terceiro, o sangue do Cordeiro. Eu dei exemplo, pela graça sois salvos, a tua fé que te salvou, né? Eles venceram pelo sangue, ou foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Só que no arrebatamento, a graça termina a sua missão. Entenderam isso? Ela termina a sua missão. Eu vou te dar um texto para você entender. Mateus 25, versículo 10, que é a tipologia da salvação. Mateus 25, 10. Falando sobre as prudentes, lembram lá? As virgens, né? E tendo elas ido comprar o que? O azeite. Chegou o esposo. Veio para arrebatar. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E o que aconteceu depois? Fechou a porta. Que porta é essa que fechou? Da graça. Então já não tem mais salvação pela graça depois do arrebatamento. Quem fica na terra, só sobrou para essas pessoas duas coisas: fé e sangue do Cordeiro. Mas é por isso que os judeus, eles serão salvos, porque eles vão ter que se render a Cristo. Entendeu? Eles vão ter que se render a Cristo. Eles vão ter que acreditar que o sangue de Jesus é o sangue de um Deus. Aí é difícil para eles, né? Eles só serão lavados dos pecados para a salvação se eles crerem no sangue do Cordeiro, que Jesus redimiu os pecados deles. Isso aí para um judeu é igual você colocar cachorro para comer grama. Só um exemplo, tá? É totalmente averso ao que eles acreditam. Como assim? Jesus, a gente condenou Cristo o tempo todo, né? Crucificaram, foram os judeus que crucificaram Jesus. Foram eles. Foi a liderança judaica que crucificou. Os romanos só executaram. Nem queriam, né? Pilatos disse: eu não estou vendo pecado nele, já que vocês estão vendo. Então Pilatos lava as mãos, e eles disseram: que venha sobre nós as consequências. Então tá bom, assumiram todas as consequências. Mas eles vão ter que se render ao sangue do Cordeiro. Entenderam isso? Então é pela fé, por causa da perseguição. O cara vai ter que ter fé. E fé é assim: você morre e continua tendo fé. Você perde a cabeça e continua tendo fé. Você é esquartejado, você é queimado em praça pública, mas você fala: eu não desisto de Deus. Igual os reformadores faziam. Os mártires da reforma protestante. Fé. Vocês entenderam o que eu disse? A graça se fecha no arrebatamento e fica aberta somente dois dispositivos, que é fé. Quem tem fé vai, quem não tem fé não vai. É isso. A fé. Acredita, irmão, mas eu perdi tudo. Então, continua acreditando que Deus está com você. Sem fé não tem jeito, né? Entendido isso? Hoje nós temos os três dispositivos. A gente tem a graça. A graça está aí, ó. Qualquer um entrou por aquela porta, aceitou Jesus como Salvador, vai sentar na mesa e vai tomar Santa Ceia com a gente. Ele vai falar assim: eu posso batizar? Pode. Posso? Pode. Eu posso comer com vocês? Posso. Mas eu matei o cara. Mas você vai comer com a gente. Isso é graça. Por isso que nós estamos aqui.
A gente talvez não matou alguém, mas quantas coisas ruins que nós já fizemos, né? Sigamos. Versículo 15. Aí ele vai confirmar: por isso estão diante do trono de Deus. É por isso que estão diante do trono de Deus, porque eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso. É por isso, porque eles acreditaram, porque eles tiveram fé. É por isso que eles estão diante do trono de Deus. Eles redimiram os pecados deles. E redimir pecado no sangue não é só para judeu, é para nós, para todo mundo. É só Jesus que lava a gente. A Bíblia é o espelho que mostra a sujeira. A Bíblia não lava a gente de nada. Que vai pegar o texto, né? Vós já estáis limpos pela palavra. Não, é pela palavra. A palavra te leva a Cristo. A palavra te mostra a Cristo. A palavra, Paulo teve que ensinar isso para a igreja. É como se você estivesse diante do espelho. Se você ouve a palavra e não pratica, é como se você olhasse no espelho o seu defeito e continuasse como se não tivesse defeito. A palavra é o espelho que mostra os defeitos. Por isso que muita gente que não conhece a Bíblia acha que está tudo certo, mas não está. Mas quem tem espelho em casa sabe, né? Quem tem espelho em casa olha e fala assim: realmente eu não estou certo não. Eu posso achar que estou, mas não estou não. Ah, mas não adianta, você pensa, você olha e fala: não, estou errado, estou errado. Aí se tiver alguém que conhece a Bíblia e está do seu lado, que tem espelho também, fala assim: ó, você está errado mesmo. Compra um espelho para você, que você não tem. E vocês acham que esse conhecimento da palavra que vai limpar você? Não, o que vai te limpar é Jesus. É o sangue dele. Certo? Ele que faz a purificação. Porque a Bíblia te leva a ele, e quando você vai a ele, e você crê no sacrifício dele, você é purificado dos seus pecados. É o sangue de Jesus que purifica, gente. O que tem de gente que tem espelho em casa, tem Bíblia em casa, tem conhecimento teológico, mas que não respeita as regras, não vai a Jesus, não adianta nada. Porque você tem uma Bíblia, que você fez teologia, significa que você está purificado dos seus pecados? Não. Só se você se submeter a Jesus. Ok. Versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus. É por isso que eles estão ali. Por isso. E por isso que os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então esse cobrirá com a sua sombra é alusão ao Salmo 91, versículo 1, sobre a sombra do Onipotente. É uma alusão também ao Salmo 23, sobre a proteção. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu ande lá pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É uma proteção contínua. Contínua. É um lugar do verdadeiro descanso e proteção para o cristão na eternidade. Ele diz, no versículo 16 e 17, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Por quê? Porque vão passar isso na grande tribulação. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, nem essa calma que ele está dizendo é o sol, o mormaço do sol. Nem o sol, nem o mormaço do sol cairá sobre eles. Por quê? Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Cumprindo o Salmo 23. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Salmo 23. E sobre o destino final, é para onde o pastor está conduzindo as ovelhas. Ele guia a gente mansamente as águas. O texto diz: e ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. Então nós temos aqui no capítulo 7 do Apocalipse a conclusão dos 6 selos abertos, e o 7º será só no capítulo 8. O versículo 7 mostra o que vai acontecer com os fiéis que surgirão no meio da grande tribulação.
haverá esperança para eles, mesmo no meio da grande tribulação. 144 mil judeus salvos, mais uma multidão de pessoas que também serão salvas, incontáveis. Essas são as imagens que estão diante do trono de Deus, que o João está vendo. Então João já tem a certeza, olha, Deus vai salvar os judeus que vão se arrepender e vão lavar as suas vestes do sangue do Cordeiro. Deus vai salvar muita gente ainda que não se arrependeu no período da graça, mas que terá uma oportunidade na grande tribulação. Certo? E onde é que está a igreja nesse momento, desses acontecimentos? Está junto com o Senhor. Junto com o Senhor. E depois, lá no final, que a gente vai passar por várias etapas, vai haver o grande juízo final, onde todo o joelho se dobrará. Pastor, a igreja também. São 3 grupos. Tem a igreja arrebatada, tem os gentios convertidos na grande tribulação e tem os judeus. Todo o joelho se dobrará? Sim. Todos. Até o Moisés? Sim. Os salvos se colocarão diante do trono de Deus, de joelhos diante de Deus, para receberem a coroa, o galardão, certo? Galardão. Só para isso, a igreja se colocará diante de Deus para receber o galardão do que ela fez. E aí galardão vem assim, pelas obras que nós fizemos. Aí vai contar. Você foi mais fiel, você aguentou mais, você perseverou, você foi mais obediente. Aí vem o galardão. Mas todos estão salvos. Então vai ter um patamar maior para algumas pessoas que foram mais fiéis. É a lógica, né? Se Deus é juiz, tem que ter justiça, né? O cara foi salvo pela graça. E os outros que deram a vida pela obra de Deus? O cara aprontou a vida toda, foi salvo pela graça? Beleza, está salvo. E os que deram a vida? Renunciaram um monte de coisa. Esses receberão um galardão. Esses vão voar mais alto. Pode ter certeza. A coroa está lá, separada. E outros se prostrarão para juízo final. Aí vai separar os bodes das ovelhas. Ó, não adianta falar, mas eu expulsei demônios em teu nome. Mas você expulsou, né? Para tomar dinheiro do povo, né? Ah, mas eu curei enfermos. Mas você não foi com motivação certa, né? Te dei unção, te dei autoridade, né? Fiz tudo para você, né? Coloquei o meu poder na sua mão. O que você fez? Você construiu um império para você. Você achou que era mais importante você aumentar as suas rendas do que você cuidar das pessoas. Então, beleza. Apartar do fogo eterno. É isso que está na Bíblia. Jesus diz, eu não vos conheço, né? Não conheço você, não. Você já pensou se você é crente 30 anos, Jesus falasse, eu nunca te conheci? São os religiosos. O povo da religião é esse povo que frequentaram a igreja, do jeito que eles quiseram, fazendo as coisas do jeito que eles queriam, guardando ódio, raiva. Esse povo é o religioso, achando que guardando costumes, deixando de comer coisas, são salvos. E esse povo, Jesus vai dizer assim, eu não conheço vocês, porque a religião, ela colocou um manto sobre vocês. Eu não conheço vocês. Ele não conhece mesmo. Ele não conhece mesmo. E você vai ver gente lá no céu que você nunca imaginou que seria salvo. Você vai falar assim, ué, fulano daqui, né? Pois é, mas ele tinha um coração muito melhor do que o outro. Com toda a dificuldade dele, com toda a luta dele, o coração dele era verdadeiro. Estava lá cheio de carrapicho, mas era um cara que estava dedicando, lutando para vencer as suas limitações. Então, isso é juízo final. Agora, fogo eterno não é o que a gente pensa, né? As pessoas que irão para o chamado inferno serão pessoas que estarão lá e saberão porque estão. Esse é o problema, né? É um lugar de densas trevas, é um abalo de dimensões de emoções destrutivas profundas.
Então assim, a pessoa está lá e fala, poxa, o pessoal estava lá na igreja, eu não queria. Poxa, o pessoal aceitou Jesus, eu não quis. Poxa, é isso aí. A pessoa saber por que ela não está lá. A igreja será transformada. A igreja será transformada. A igreja não vai lembrar de dor de cabeça, bujão de gás para pagar, conta de água, não vai lembrar nada disso. A igreja será transformada. E viverá com o Senhor, né? O que é viver com Deus na eternidade? Talvez futuramente Deus crie outras dimensões. Né? Sabe lá se Deus resolve brincar de criar o mundo de novo? E ele fala, vou fazer um mundo. Qual é a nossa posição celestial? A gente vai assistir de camarote, né? Posso encerrar? Então tá bom. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui. Obrigado pela tua presença, por essas pessoas, nos leva para casa, nos abençoa. Temos hoje uma noite muito especial de Santa Ceia, renovação de aliança, Senhor. Pedimos a presença poderosa do teu Santo Espírito conosco para celebrarmos o teu nome. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.